Boa tarde, gente, tudo bom? Estamos aqui, 16 de maio, na nossa live. Hoje, sem StreamYard, direto aqui no meu Facebook. A câmera que eu uso normalmente no meu laptop resolveu que não quer se conectar hoje. E como só sou eu mesmo, não temos convidados hoje, então vamos aqui direto do meu celular, tá? Quero, antes de mais nada, agradecendo de novo, né, a presença de vocês por aí, dizer que eu estou muito feliz com o feedback que eu tenho recebido de alguns colegas e além de vocês que estão aqui fazendo isso nos comentários todo dia, e tenho aí a satisfação de dividir com vocês alguns convidados confirmados aí para os nossos próximos encontros. Amanhã a gente tem o César Traude, que é da Federal de Uberlândia, é percussionista, mas trabalha muito com performance e tecnologia, e vai falar disso para a gente. Tem o Alexandre Rosa, que vem falar de técnicas estendidas, pedagogia, nessa linha de pedagogia da performance musical. Vai falar de técnicas estendidas, em particular na iniciação contrabaixo. E a gente, na semana que vem, a Renata Amaral vai estar falando da pesquisa dela incrível de música tradicional. Ela deve falar do Bumba Boi do Maranhão. A Marília Velarde, da USP, que vai estar falando com a gente sobre autoetnografia, atenção, Cristine Guzzi, que pediu isso, acho que na primeira semana das lives, vai ser dia 30 de maio. E a Cláudia Toni, que é, assim, uma grande colega de muito, muito tempo e que, bom, acho que dispensa comentários, né? Foi diretora cultura de vários projetos culturais na cidade, Itaú, Sesc, ainda é a curadora da série de música de câmara do Sesc, e foi diretora da produtora da USESP muitos anos. Enfim, vai trocar uma ideia com a gente sobre produção cultural. E outros virão por aí, tá? Mas só para vocês saberem. E entre um convidado e outro, vocês têm que me aturar. Então, é isso. Hoje eu me propus a conversar, finalmente, né? Vamos conversar sobre a pedagogia da música de câmara, que é um assunto que está dentro do meu objeto de pesquisa, dentro da pedagogia da performance, que é esse conceito que eu já apresentei aqui numa live há um tempo atrás. E essa é uma aplicação, né? Então vamos lembrar o que o Lucas Robato falou ontem. Esse é um trabalho da linha conceitual, né? O tipo de pesquisa que eu gosto de fazer é da linha conceitual, é de geração de conceitos. E essa é mais uma extensão do conceito de pedagogia da performance. Se eu entendo pedagogia da performance musical, se eu concordo, né, se você concorda, se você aceita o conceito que eu coloquei, então há que se considerar que tudo que eu falo sobre pedagogia da performance musical, hoje em particular, pedagogia da performance musical, música de câmara, vem baseado nessa ideia. O meu conceito, o que eu vou desenvolver, a ideia que eu vou desenvolver aqui hoje, aplicada sobre outro conceito, pode não fazer sentido, tá? Então, o dia que eu apresentei esse conceito, só para lembrar, foi 28 de abril, tá bom? Se alguém quiser ir lá depois para conferir. Depois eu vou publicar para vocês a lista completa dos temas todos que foram abordados até hoje. É bom, né, para vocês, porque eu tenho a data e o tópico anotado desde o 21 de abril, em vez de 21 de março. Posso colocar aqui para facilitar quando você quer buscar qual live você quer assistir. Bom,
Essa discussão, eu coloquei o link aí hoje de Mundo. Gostaria de voltar a falar sobre um trabalho recente que ajudei a preparar obra de bar. Ah, é claro, Edmundo. Vamos agendar. Depois da live a gente agenda um dia e coloca você aqui, tá? Você é sempre bem-vindo, a hora que você quiser. Então hoje eu quero falar de prática e didática da música de câmara. É um artigo que eu publiquei o ano passado na revista Orfeu, que é da Universidade Estadual de Santa Catarina, UDESC. Mas eu coloquei o link aí para vocês, depois podem ler. Mas o que eu vou falar basicamente está nesse texto. Então, a ideia foi começar a desenvolver ideias baseadas nesse conceito da pedagogia da performance. É isso que eu faço. Eu fundamento, então, uma didática para música de câmara. Num segundo momento, eu elenco alguns elementos que eu acho que compõem a prática da música de câmara. E num terceiro momento, eu dou sugestões para planejamento da disciplina. Bom, pensando no fundamento, vou lembrar aqui que no meu trabalho, o conceito de pedagogia musical prevê que ele seja um campo de conhecimento que emerge da relação dialética entre educação e conhecimento musical, fundamentado nas teorias e práticas formadoras do músico que necessariamente atua em público ou com a expectativa de estar em público, na sua atividade principal. Não é campo independente, posto que o fazer musical é interdisciplinar por natureza, envolvendo aspectos múltiplos, sempre orientados pela disciplina música. Bom, esse é o que está no meu livrinho, aí, Pedagogia da Performance Musical, que é uma revisão da tese que eu defendi em 2015. Pensando nisso, então, considerar a pedagogia da performance musical uma área interdisciplinar quer dizer que esse é um conceito que abriga o fazer musical em sua amplitude, não exclusivamente na música, mas tudo que a gente faz para que a música possa acontecer. E a gente já teve vários exemplos aqui, a fala do Balesteiro, a fala do Rodolfo Vasques, do Edmundo, de várias pessoas, todo mundo que falou alguma coisa aqui sobre performance musical considerou algum aspecto extra-música, né? Além da disciplina do conhecimento música, porque a gente, obviamente, se parte dela, o fim é ela, mas a gente passa por muitas áreas. Bom, então, eu também gostaria de enfatizar que eu atualizei, né, o conceito que eu apresentei de performance musical em 2005, quando eu publiquei aquele texto Elementos da Performance Musical. Eu tinha escrito alguma coisa como é o momento do palco. E há muitos anos eu atualizei isso, mas as pessoas continuam usando aquele texto de 2005. Então é muito importante dizer que quando eu falo a performance musical se dá na prática do músico que necessariamente atua em público ou na expectativa de estar em público, eu estou considerando, por exemplo, você pode estar falando de um recital, de um concerto solista ou camerista, de um concerto de grandes grupos, coral, orquestra, uma prova de banca na escola, num concurso, ou até mesmo um simulado de prova numa aula, né? O fato de aparentemente simples, né, de estar sendo observado, muda a atitude do performer diante da música que ele executa. E esse é que é o meu foco. Então, atualizando o conceito, toda performance musical envolve pelo menos um agente, que é o instrumentista, cantor ou regente, e 4 fundamentos básicos. O domínio da manipulação física do seu instrumento, voz, baqueta, né? Qualquer instrumento. O amplo conhecimento do texto musical a ser interpretado, e por texto musical, por favor, ampliem a concepção do conhecimento musical. Em terceiro lugar, as condições de interagir com os aspectos psicológicos envolvidos no exercício da profissão.
E quarto, condições de reconhecer os limites do seu próprio corpo, né, que constantemente e prioritariamente no contato com o seu instrumento. Então, essas quatro, sim, com certeza, Alexandre, as lives são gravação, né? Então, esses quatro fundamentos, eles embasam, então, o conceito de performance musical. Então, no nível pedagógico, o que acontece? Aqui a gente precisa considerar esses dois conceitos, o que é a performance musical e o que é a pedagogia da performance musical. Então, esses dois conceitos estão sendo aplicados aqui. É muito importante entender isso, que não é a minha opinião pura e simples, mas é o que eu penso baseado nesses dois conceitos. Oi, Júlio. Resistência e colaboração, com certeza, né? Então, quando eu falo de didática, uma coisa importante de entender é que a didática, ela não é sinônimo de pedagogia. Desculpem aos que estão habituados com esses termos, a maioria dos performers não estão. Então, didática é uma instrução do ensino, é a forma pela qual eu ensino. Então, uma pessoa, ela pode ser pedagógica e não ser muito eficiente, porque ela não se baseia numa visão. Quer dizer, ela pode ser didática e não ser muito eficiente por não ter uma visão pedagógica que embase essa didática. E aí eu estou citando o Libânio, com certeza, que ele que define a didática como a instrução do ensino. Então, o que é que eu quero ensinar? Contrabaixo? Através de que instrumentos? Então, esses instrumentos são a minha didática. Esses instrumentos estão alicerçados em que ideias, em que concepções? Nessa definição de pedagogia da performance musical que eu apresento aqui. Então, quando eu junto as duas, o que acontece? Eu elenco 6 elementos que eu discuto nesse texto, que são embasados nesses dois conceitos. O primeiro deles é assim: se a performance musical se dá na prática do músico, que se expõe ou que está na expectativa de estar em público, é necessário considerar que se prepara um músico, um grupo de câmara, para se expor. Você não prepara um grupo de câmara para não se expor em público. Então, não faz sentido eu desenvolver um trabalho de música de câmara que não resulte em exposição pública. Depois, se a performance estabelece condições da se estabelece em situações de expectativa de público, o aluno, então, precisa se preparar para essa expectativa. E aí eu estou me relacionando direto com a ideia dos elementos da performance musical, que é o aspecto psicológico. Depois, se a performance prescinde do domínio e manipulação física do instrumento, é indispensável que o trabalho técnico do instrumento seja abordado na música de câmara. E aí eu abro um parênteses. O que acontece? O professor camerista não tem que dominar tecnicamente todos os instrumentos que ele orienta. E é muito comum você, especialista de um instrumento, se sentir inseguro ao orientar um grupo camerista que não tem um instrumento, o seu instrumento ou um instrumento da família do seu instrumento. Mas você tem que lembrar que o aluno, seja seu aluno particular ou na universidade ou onde for, ele tem a orientação técnica específica do instrumento dele com alguém. Com o professor de câmara, ele trabalha a interação, não a técnica do instrumento, mas você é músico. Você é capaz de detectar que tem algo musicalmente não funcionando e encaminhar esse aluno para que ele resolva esse problema técnico, que ele peça ajuda a quem é capaz de orientá-lo para que a música de câmara possa acontecer. Então, se nós fôssemos apenas orientar músicos que tocassem o mesmo instrumento que a gente, as nossas limitações como professores de câmara seriam imensas. Seria praticamente, eu só posso fazer grupo de contrabaixo. Não é assim. Então, a gente precisa se assumir
enquanto professor de música de câmara ou aluno de música de câmara, como camerista, que está ali preocupado em como é que a interação se dá e qual é o resultado que o grupo quer ou que o grupo precisa desenvolver. E não como é que o meu instrumento está sendo executado ou não dar a devida importância a um instrumento que tecnicamente você não domina. Pelo contrário, e lembra de novo a fala do balesteiro, quando você se coloca na situação de tentar entender como é que o outro está pensando o instrumento dele, ou como é que ele está sentindo a música que ele está fazendo, você também repensa como você faz. Tanto do ponto de vista de ser o camerista, quanto ser o professor, observador do que é que está acontecendo naquele grupo. Bom, seguindo. Então, a quarta premissa que eu coloco, veja, essas premissas são questionando os meus próprios conceitos. Se o conceito de pedagogia da performance emerge, então, dessa relação dialética entre música, entre educação e música, então é necessário que essa relação seja estabelecida na abordagem do professor com os grupos de câmara que ele orienta. Ele tem que fazer acontecer essa relação entre música e aprendizado, música e ensino. Não é só música. Eu não posso irresponsavelmente, desculpem o irresponsavelmente, mas assim, seria irresponsável eu não me importar em como é que o conhecimento vai ser consolidado. Te vira, faz isso porque eu quero pronto a semana que vem. Não, eu tenho que trabalhar junto como é que vai ser o processo. E a sexta premissa é, se a pedagogia da performance musical envolve aspectos múltiplos, sempre orientados pela disciplina música, é necessário que eu localize na docência, né, e na minha prática de música de câmara, como é que a música orienta os outros aspectos didáticos. Porque é muito simples falar, olha, você tem que partir da música, tá? Mas como é que musicalmente eu penso? O que a música, ou melhor, vamos inverter. O que é que a música precisa dos outros aspectos que não vêm da música para se estabelecer? Então, a música é que vai demandar o que eu preciso da educação e não o contrário. Senão, você formaria um músico na faculdade de educação. Não é assim que acontece. Né? Você forma um músico e ele se vale dos princípios da educação para a pedagogia da música e não o contrário. E aí nós entramos eu discuto cada um desses elementos e num terceiro momento o que eu faço é discutir como é que isso se dá na prática no meio, principalmente nos cursos de graduação, que que lidam com cameristas que estão em formação, né, médio para avançado, geralmente assim na graduação, onde a grande maioria dos alunos que entram na graduação tem pouca prática de música de câmara. É claro que há diferenças de lugares para outros lugares, mas ainda que muitos sejam instrumentistas de orquestra, as nossas orquestras não lidam com o fazer musical de forma camerística. É uma orquestra é um grande grupo de câmara, mas a gente, em geral, tem muito pouca chance de vivenciar isso. Mesmo a gente não tem tantas orquestras assim, né? Mas a prática camerista, ela se soma ao trabalho orquestral. E essa prática em grupos pequenos faz com que oferece a possibilidade desse músico levar esse conceito para a orquestra, que é um caminho muito mais fluente do que trazer o da orquestra para o grupo pequeno. Então, nesse terceiro momento, quando eu falo do planejamento de uma disciplina de música de câmara, eu digo que nós entramos num momento que é complicadíssimo. Colocar esta visão quase que ideal, né? Vamos formar um músico para essa prática tão linda que é a interação do corpo, da música, da expressão. Dentro da escola
dentro da universidade, com os recursos que a gente tem, com os físicos, psicológicos, todos, né, materiais de todos os sentidos. É difícil, mas o mais difícil de tudo, eu acho, é você conseguir localizar o que você faz na sua aula de música de câmara com todo o contexto institucional. E aí, de novo, volta a importância de se ter uma visão pedagógica. Por quê? Dentro de uma instituição, existe uma cadeia de pensamento que raramente é conectada quando um coordenador te pergunta: você pode dar aula de música de câmara esse semestre? Posso. Ah, então seu grupo é o tal. Acabou aí. O diálogo, a gente não consegue ter, as reuniões são burocráticas demais e a gente não consegue aprofundar a ideia de que a universidade tem uma visão. Todas têm. Né? Tem uma meta, tem uma missão que, além daquela ampla, que é gerar o conhecimento, transmitir o conhecimento, perpetuar o conhecimento, existem as questões regionais. É claro, cada universidade, dependendo de onde ela está colocada dentro desse país, ela tem ali uma vocação, vamos dizer assim. E dentro dessa consideração do plano institucional, existem os planos de cada unidade da universidade tem o seu planejamento pedagógico. Dentro desse planejamento pedagógico, cada curso é instituído. Curso de bacharelado, curso de licenciatura, curso de educação musical, curso de instrumento, né? Bacharelado em instrumento, bacharelado em regência, licenciatura em música popular, enfim. Os cursos todos são formados com base nesse grande documento que é a visão pedagógica da instituição. E aí, isso vai afunilando. Cada disciplina forma um corpo de disciplinas que devem contribuir, cada uma à sua forma, para atingir essa visão do plano pedagógico do curso. Então, quando o curso é aprovado no MEC, todas as disciplinas foram previstas com ementas que são, que é o quê? Quase, vamos simplificar, a missão da disciplina dentro do curso. Né? Ementa em latim significa ideia ou pensamento, né? Ementum. Então, ela expressa, num texto muito curto, os conceitos básicos que vão gerar aquela disciplina. Por isso, uma ementa nunca muda. Podem ser 20 professores dando aquela disciplina. Ela só vai mudar quando mudar o plano pedagógico daquele curso. Então, eu vou dar a disciplina, eu vou interpretar aquela ementa com a minha experiência, mas eu não mudo a ementa, porque ela está, teoricamente, discutida, conversada entre os coordenadores para que o curso de bacharelado aconteça de X maneira. Muito bonito na teoria, não acontece na prática, por várias razões, mas o desconhecimento da importância disso é uma razão muito séria. Então, por quê? Eu já falei isso aqui, nós não somos formados professores de performance musical, nós somos formados performers. Nós somos professores porque é parte da nossa formação aprender e ensinar. É parte. A gente cresce como instrumentista nessa troca intrínseca de ensinar e aprender. E esse histórico que a gente tem da passagem do conhecimento para mestre-discípulo, ela teve o seu... a gente tem problemas decorrentes dessa, entre aspas, visão conservatorial que a universidade importou, porque incorporou os conservatórios, mas, por um outro lado, ela é que nos permite sermos professores, porque não é lá na faculdade da educação que eu vou aprender a ensinar contrabaixo. Não é? Eu aprendi estudando contrabaixo e interagindo com grandes mestres. Agora, não pode nem ao céu nem à terra. Então, eu não tenho nenhuma teoria,
né? Eu faço como eu aprendi, muitas vezes não vai funcionar, ou eu sigo uma visão curricular, uma visão pedagógica de um educador. Também não vai funcionar. Por quê? Porque nós estamos no meio, e é exatamente esse conceito que eu defendo. Nós estamos entre as duas coisas. Elas têm que conversar. Só que quem manda, quem determina os objetivos, quem determina de onde eu saio e onde eu quero chegar? A música. É por isso que eu sou apta a dar aula de instrumento. Porque eu conheço a música e eu sei tirar da educação o que eu preciso para ensinar a música. Então, uma das coisas fundamentais de tirar da educação é essa ideia, essa verticalização de eu entender onde eu estou, que instituição que é, que visão que ela tem, qual a importância do trabalho de música de câmara na formação deste aluno em particular, né, deste curso em particular, se é licenciatura, se é bacharelado, se ele é eu entender essa importância vai me fazer direcionar as minhas ações didáticas dentro de uma visão pedagógica da instituição e dentro, obviamente, de conceitos que eu acredito, no caso, os conceitos que eu apresentei. Você pode discordar? Pode, mas você tem que ter algum. Nós temos que nos basear, as nossas visões de ensino e institucionais em bases concretas, porque, afinal de contas, nós estamos formando quem vai formar. Na música, não tem como. O aluno pode fazer bacharelado, mas ele é professor, ele dá aula. Muito poucos instrumentistas, cantores e regentes não são professores, formais ou informais. Gente, o que é isso? Vocês estão ouvindo isso? É um carro de som. Tá tudo fechado aqui em casa com o ar-condicionado ligado. Então vocês imaginam o volume desse negócio. Oi, Fábio, quanto tempo? Saudade dos meus sócios. Indo já, não é claro, eu não tenho tempo de detalhar todos os aspectos curriculares que eu levanto nesse texto, por isso eu pus o link para vocês, mas é uma coisa muito importante, eu acho, abordar a atuação do músico camerista e do professor de música de câmara com bases fundamentais, né? Com base. Uma coisa que eu tenho feito é pedir para os alunos da graduação, no mínimo uma leitura, né, de um texto interessante, um texto de corpo sobre música de câmara para discussão em aula no semestre. Quer dizer, nós temos 16 encontros. Um deles, ou metade de um, metade do outro, a gente dedica à discussão de algum texto. E eu sempre faço, ao final do semestre, aquele famoso momento, como é que foi para você? Né? Como é que foi a abordagem didática desse semestre? O que você mudaria? O que você aumentaria? Eu já dei a nota, pode me criticar porque eu já enviei a nota. Então, você pode falar mal de mim se você quiser, porque não vai mudar a sua nota. E tem sido muito gratificante ouvir dos alunos que o quanto mudou a visão deles, uma vez que eles começaram a ter contato com esses resultados de discussão sobre música de câmara, que eles nunca haviam pensado dessa maneira. Alunos de graduação, claro. E aí a gente começa, então, a plantar uma sementinha de reflexão. O que eu estou fazendo aqui? Qual a importância de eu estar fazendo de eu me preparar antes? Por que eu deixo de crescer enquanto instrumentista quando eu chego para a aula de música de câmara não preparado? A minha responsabilidade quando eu não venho e aí o trio não pode ensaiar, ou o duo não pode ensaiar. Então, muitas dessas coisas melhoraram muito ao longo do semestre, desde que eles começaram a ter contato com o material pesquisado a respeito de música de câmara. Muito pouquinho. Em um semestre, um artigo de 12 páginas é muita coisa, às vezes, para um aluno de graduação. Mas essa pequena reflexão, e que você depois pode se referindo a essas coisas ao longo das aulas, tem mudado
o comportamento dos alunos de música de câmara que têm passado por mim nos últimos 3 anos. Então, é por isso que eu escolhi esse assunto para falar aqui. E é mais ou menos por aí. Eu acho que eu não consigo estender mais que isso, porque o texto é denso. É denso não, é longo, são muitos detalhes. E eu não sei se eu passei rápido aqui, eu não vi nenhuma pergunta, porque agora, deixa eu olhar no Face aqui. Eu não vi nenhuma pergunta específica sobre... Opa, deixa eu ver se eu apareço aqui, que eu não estou aparecendo. Mas depois eu vou ficar... depois que terminar a live, eu entro nos comentários. Se você tiver alguma coisa que eu possa acrescentar, vocês me falam. E eu estou vendo os comentários aqui. Só a Eliana que falou, e as gravações que não são... E as gravações que não são lives? Não, gravação é gravação, Eliana. Toda vez que você ligar a câmera, às vezes quando você liga a câmera, ela é mais... ela te dá uma sensação de estar sendo observado, até muitas vezes mais forte que a própria plateia. Né? Eu, honestamente, prefiro tocar para uma plateia ao vivo que para a câmera de vídeo. A câmera de vídeo, para mim, né? Eu que nasci no século passado, ainda acho que eu prefiro o ao vivo que ligar a câmera. A câmera sempre me dá uma atenção um pouco maior do que estar em público. Então, eu considero, sim, que a gravação, se você está gravando, é porque você tem a expectativa de que aquilo será assistido. Então, a ideia da expectativa de estar sendo observado está lá, seja live ou não. Tá? Então, agora, essa relação com o vídeo, ela é como a relação com o público. Obviamente, a gente tem mais tempo de relação com espectadores ao vivo que espectadores em câmera. Então, é natural que a gente se sinta mais, por vezes, mais intimidados com o vídeo que com as pessoas ao vivo. Mas lembrando, né, quando a gente falou de pânico de palco, que a gente gosta de ser observado em palco, senão a gente não seria performer, a gente seria outra coisa. Se você não gosta de ir para o palco, que as pessoas te olhem, te assistam, te observem e comentem, você não vai escolher ser performer, você vai escolher ser outra coisa na área de música, que tem coisa pra caramba para fazer. A gente sobe ao palco porque gosta. Não quer dizer que seja fácil, não quer dizer que seja sempre tranquilo, mas a gente escolheu subir ao palco. Bom, gente, por hoje é isso que eu queria falar. Tô aqui, amanhã estamos aqui com... Tem que olhar porque eu não lembro. Com César Traude, né, que vai falar de performance musical e tecnologia. E eu espero ter vocês aí. Vou agendar uma nova data para o Edmundo vir falar para a gente de Bach, que eu vou achar ótimo, estou adorando isso. E vejo vocês amanhã, eu acho, espero, tá bom? Então, Caroline, professora Sônia, limpa o veneno aí, nunca esqueço disso, você é... Limpa o veneno aí? Tá bom, Caroline. Eu não entendi o veneno, mas tudo bem. Obrigada. Então, gente, até amanhã. Beijo pra todo mundo. Fique em casa e álcool em gel. Tchau.